Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. De hoje eu vou começar com uma opinião meio assim controversa, polêmica ou delicada que eu tenho sobre uma característica social importante, mas que aqui no Brasil eu vejo que a minha concepção dessa qualidade humana destoa bastante do que outras pessoas assumem que ela seja, que é a questão assim, da humildade, sabe? Essa palavra é muito utilizada aqui no Brasil. Eu diria que muito mais do que alguns outros lugares do mundo, do que vários outros lugares do mundo. Só que também eu acredito que muitas vezes parece que o que eu entendo por humildade é bem diferente do que outros brasileiros entendem por humildade, sabe? E eu não posso nem dizer que eu esteja necessariamente correto, porque até estava lendo especificamente sobre a definição de humildade e eu vi que vários dicionários colocavam como sinônimo de modéstia, porque daí para mim é esse momento que rola uma verdadeira assim diferença entre os dois termos, pelo menos dentro da minha cabeça, sabe? Pra mim, eu sempre acreditei não, né? Mas conforme eu fui ouvindo essa palavra, refletindo e sentindo ela também, interpretando como os outros veem, pra mim, humildade é uma questão assim de tu, que é uma parte da definição do dicionário também, sabe? Que é tu ter noção das tuas limitações, né? Tu ter noção, assim, da tua das coisas que tu não pode conquistar, não pode fazer, entendeu? E ao mesmo tempo também tu não se projetar de maneira assim com superioridade acima dos outros. E, né, eu também colocaria, não, tudo bem, pode ser isso daí só, já tá bem definido, né, e daí também tem, isso aqui alguns dicionários também comparam com a palavra modéstia, né, e a modéstia também, se tu ver as definições dela várias vezes, ela tem muitas coisas em comum com isso que eu acabei de falar, assim, e tal, mas pra mim, modéstia é uma faceta da humildade, digamos assim, que eu me incomoda bastante, que é basicamente, tipo assim, seja por real mesmo, assim, se a pessoa realmente ela não aceita, não compreende certos sucessos a respeito dela, ou ela simplesmente vende essa imagem porque o brasileiro gosta que as pessoas ajam como se elas fossem ignorantes às suas competências, entendeu? É um negócio que pra mim basicamente me incomoda bastante. Eu vou tentar ilustrar assim até pra vocês entenderem. Vou dar exemplo assim de dois dubladores bem famosos que eu gosto muito do trabalho deles e eu não tenho necessariamente um favorito, sabe? Porque simplesmente gosto bastante. São dois dubladores que eu acho muito bons e que possivelmente são dois dos nomes mais famosos da dublagem brasileira, né? Possivelmente não, com certeza são, que é o Guilherme Briggs e o Wendel Bezerra, né? O Guilherme Briggs é um cara que dublou uma paulada de personagens, simplesmente assim, personagens como Super-Homem, Buzz Lightyear e muitos e muitos e muitos personagens assim, protagonistas de filmes, um cara que dublou muita gente na televisão brasileira, pros filmes também, enfim, dublou pra caramba. E o Wendel Bezerra é simplesmente o cara que dublou o Goku, o cara que dublou o Bob Esponja, né, e vários outros personagens também, outro nome muito utilizado, um cara assim que são dois dos nomes mais fortes da dublagem brasileira, indiscutivelmente são dois marcos assim e tal, entendeu? E é uma coisa assim que daí eu já vi os dois participando assim de entrevistas principalmente, né? O Briggs, eu não sei se ele já foi num podcast mesmo, assim, um papo de 2, 3 horas, eu acho que não. O Wendel Bezerra eu já vi ele em vários podcasts diferentes e tudo mais. E é um negócio que vendo os dois falando, eu posso usar os dois como exemplo, assim, e tal, né? O Briggs, ele tem essa questão pra mim, que ele é tão modesto, e eu até acredito que no caso dele pode ser real, sabe? Ao contrário de outras pessoas aí que tu vê claramente que o cara não enxerga, ele não acha aquilo que ele tá falando, mas ele super vende a obra dele como algo super simples, porque tu vê que ele sabe que o povo brasileiro gosta dessa falsa ideia, dessa coisa de ignorância, sabe? Se o brasileiro vê qualquer pessoa falando a respeito de algo que ele fez, ou que ele pratica, ou que ele busca, ou que ele ensina, ou que ele crê, com aquilo lá com um pouco assim de realmente, assim, não vendendo aquilo lá como algo que tem valor, que tem qualidade, o brasileiro já fica incomodado porque ele gosta das pessoas assim. Pro brasileiro, humilde só é simplesmente a pessoa que não tem noção do valor dela, não tem noção da competência dela. Pelo menos é assim que eu interpreto, sabe? Eu vejo que as pessoas falam, esse cara é muito humilde. Pra mim, quando eu vejo os brasileiros usando esse termo, parece que é basicamente isso. E quando eles acusam pessoas de não ser humilde, sabe? Pra mim, a pessoa que não é humilde, ela seria arrogante. Pra ser arrogante, ela tem que fazer algumas coisas muito específicas que definem ela como
arrogante. Agora, se auto-reconhecer como alguém competente, se auto-avaliar, tipo assim, reconhecer nele o esforço, o empenho, a dedicação que outras pessoas também reconhecem, sabe? E essa pessoa também fazer parte desse grupo, eu acho que, né, não tem nada de arrogância nisso. Mas enfim, voltando para o exemplo dos dois dubladores que eu deixei de lado, né? Mas o Briggs é um cara que quase toda vez que alguém, qualquer entrevistador que eu já vi tentando abordar para ele assim, esse lance, ele age com uma extrema modéstia e faz, enfim, ele fica tipo, na minha opinião até atrapalha um pouco o fluxo da entrevista porque ele sai muito do em vez dele levar aquilo na boa, parece que ele sai muito do tema só pra negar um bagulho que, tipo assim, cara, é simplesmente um fato, entendeu? Ele é um dos dubladores mais importantes da dublagem brasileira, entendeu? Isso não quer dizer que ele é o melhor, o mais importante, o mais talentoso e os outros são lixo comparado a ele. Não, mas dizer que o Guilherme Briggs é um cara que não vai ser famoso pra sempre nesse lance de dublagem, sabe? Não tem como nenhuma pessoa dizer isso, não tem porque ele se incomodar quando alguém se refere a ele a um grande dublador, sabe? Mas realmente ele sai da linha. Já o Wendel Bezerra não, dá pra ver que ele leva muito, tipo assim, é um cara que eu acredito se dá pra definir ele consciente de quem ele é, entendeu? Eu enxergo dessa forma e eu acredito que esse é um negócio que várias vezes a gente nota, assim, em atletas principalmente, acho que atletas costumam ser mais conscientes de seus desempenhos, entendeu? E não que isso não possa, tipo assim, ó, não que não possa existir, não, atletas, artistas de modo geral, que são egocêntricos, arrogantes e gente escrota. Com certeza existem. Eu tenho certeza absoluta que tem. Mas agora, eu quero dizer que várias vezes tem certos comportamentos, tem certas condutas que simplesmente eu não vejo como falta de humildade, entendeu? Eu vejo simplesmente como uma pessoa tendo noção das suas competências, do seu empenho, do seu esforço, da sua dedicação. E que nem eu disse, atletas costumam enxergar nisso justamente porque, sei lá, acho que eles sabem o quanto que eles trabalharam duro, né? O quanto que eles suaram, o quanto que eles investiram tempo da vida deles para conquistar aquilo lá. O mesmo costuma acontecer com vários tipos de artistas diferentes e tudo mais. Então, né? É um negócio assim que eu basicamente assim, mas até trazendo assim para nossa vida agora, deixando de lado os grandes exemplos dessas pessoas extremamente célebres, o mesmo vale para as pessoas da base da sociedade. Só que daí eu acho que refletindo sobre isso, para dizer, meu Deus do céu, por que o brasileiro se incomoda tanto com o fato de a pessoa não se vender como um pobre coitado, sabe? Por que o brasileiro fica tipo assim, qualquer discurso que a pessoa não tá dizendo ali que ele é um pobre fudido, sem chance, sem competência, que só conseguiu as coisas por acaso do destino, por bênção de Deus, sabe? Porque sempre que o brasileiro vê esse tipo de gente que tem um pouco de consciência de seu empenho, da sua dedicação, de sua competência, por que o brasileiro sente assim, ah, isso me incomoda, eu gosto das pessoas que se vendem como alguém que só conseguiu tudo graças a sorte, a coincidência, ao acaso, sabe? Ou alguém que nem sabe. Tipo, o brasileiro gosta muito da pessoa que não tem noção de que ele é alguma coisa, sabe? Tipo assim, é isso que o brasileiro vai lá e fala, ah, esse cara é muito humilde. Que o cara não sabe do tamanho dele, ou não sabe do alcance dele, não sabe do valor que o nome dele tem, assim, nos espaços, sabe? O quanto que ele... O alcance que ele tem, digamos assim, pro grande público, sabe? Então é isso daí que eu enxergo nas pessoas. Eu acho que quanto mais consciência a pessoa tem do mérito próprio dela, parece que gera maior aversão do brasileiro, entendeu? Porque, que nem eu disse, é muito diferente a pessoa saber a sua competência do que ela se vender como o bambambam, o único, o superável. Até porque eu acredito que ninguém, tipo, não que ninguém, mas realmente eu acho que deve ser uma minoria de pessoas que se enxergam assim, sabe? Até superestrelas, eu vou dar um exemplo assim, sei lá, vamos pegar esse Michael Jordan, sabe? Que ele é muito vendido como o maior jogador de basquete de todos os tempos. Eu acredito que, a níveis pessoais, dentro da cabeça do Jordan, ele não se enxerga assim, entendeu? Não que ele não se enxergue como um baita atleta fenomenal que marcou a história, mas agora, se ele não for se ele não é, como é que mesmo? Se ele não tem um transtorno de personalidade narcisista, sabe? Eu acho que é bem possível que dentro da cabeça dele, a níveis pessoais, vendo todos os outros atletas que ele conheceu, dentro da cabeça dele ele enxergue que outros atletas que jogaram com ele até, ou jogaram depois dele, que ele nunca pôde competir contra, ele enxerga esses atletas como melhor que ele, sabe? Mesma coisa assim para músicos, de modo geral, eu posso que a maioria dos músicos que as pessoas têm a maior estima, sabe? Por exemplo, assim, o Michael Jackson, quando ele estava vivo, sabe? Eu duvido muito que o Michael Jackson, na cabeça dele, ele pensava, eu sou o maior artista de todos os tempos. Talvez sim, que nem eu falei, se ele tivesse um transtorno também, mas agora, se ele não tivesse, eu aposto que a níveis pessoais, esse cara, dentro do íntimo dele, devia ter alguns artistas que são os ídolos dele, entendeu? Porque é assim que, sei lá, que as pessoas funcionam. Mesma coisa que eu já falei várias vezes que eu acredito que eu sou um
um escritor, por exemplo, assim, competente, entendeu? Que eu sei escrever, que eu sei criar, que eu tenho uma mente criativa. Mas agora eu nunca vou achar que eu vou conseguir fazer alguma coisa que se compara com os meus roteiros favoritos, sabe? Simplesmente porque é uma mente diferente, é uma crítica diferente, sabe? O que eu admiro no trabalho alheio é bem diferente do trabalho que eu crio, por exemplo. Então, honestamente, eu não imagino, assim, sabe? Por exemplo, assim, meu escritor favorito, assim, em questão de roteiro, que é o cara que escreveu as histórias que pra mim me atingiram com maior força, é o cara que escreve o mangá de One Piece, né? Que é o Eiichiro Oda. Pra mim, ele é o cara que teve o melhor storytelling que eu já vi em qualquer mídia, sabe? Eu acho que ele tem a maior construção de enredo, ele faz... Enfim, ele cria personagens com a maior profundidade, com os eventos mais importantes, com a narrativa mais ambiciosa que se encaixa de uma maneira mais consistente. Então, eu acredito que todos esses títulos que eu acabei de dar pra ele, ele tá no topo de todo mundo que eu já vi fazendo isso em várias mídias diferentes, e olha que eu consumi muita coisa de várias pessoas diferentes, em vários gêneros diferentes, de várias épocas diferentes, e sou muito crítico com todas elas, mas o Oda, eu acredito que ele tá no topo, assim, entendeu? Porque alguém tem que estar no topo e ele é o que está, do meu ponto de vista, entendeu? Então, eu nunca vou conseguir achar que algo que eu vou fazer vai chegar a alcançar isso daí, entendeu? Assim como o Oda deve ter os ídolos dele, que de certo ele acredita que o One Piece não alcança essas obras que inspiraram ele, sabe? Então eu acho que tem muito disso daí, entendeu? Eu acredito que esse é o lance da consciência própria. Mas agora, eu particularmente, sempre que eu tô vendo um cara que ele é tido como alguém... Né? Ele já é tido como alguém que conquistou alguma coisa, que fez alguma coisa, e ele simplesmente mostrar que ele enxerga, tipo assim, o reconhecimento que o público tem por ele, é o reconhecimento que ele mesmo tem por ele, como alguém que merece aquilo lá porque ele trabalhou, porque ele se esforçou, e não é porque ele vai dizer que ele é o melhor do mundo e que ele é o escolhido de Deus, mas sim porque ele fez alguma coisa para aquelas coisas acontecerem, sabe? Ele não ficou de braço cruzado e começou a cair com o reconhecimento na cabeça dele, sabe? E daí, mas enfim, agora mais uma vez eu tinha voltado para celebridades, mas eu queria voltar para os seres humanos mesmo da base, né? E daí trazer uma reflexão de mais profunda, mas que tem tudo a ver com essa mesma crítica minha a uma distorção, talvez, uma supervalorização da modéstia dentro da humildade, digamos assim, né? Que é o lance da... Tipo, que isso daqui, eu tinha deixado essa anotação aqui, porque eu tinha visto, assim... Eu não lembro exatamente quem é que tinha falado isso num um papo de podcast, mas era um papo assim filosófico e existencial sobre o lance de propósito, entendeu? Que é até um negócio assim que eu também já abordei aqui algumas vezes, né? Que é tipo assim, esse negócio das pessoas terem propósito. A gente tem propósito, a gente quer propósito, a gente busca propósito, aí as pessoas vendem como... Aí tem gente até que vai dizer que propósito não existe, que é uma concepção criada talvez pelo capitalismo, pela sociedade contemporânea moderna como um todo, que a gente criou esse lance, né? Mas eu já manifestei também que essa ideia de propósito é bem antiga, né? Não é uma ideia moderna, né? Tem todo aquele lance daquela palavra eudaimônica, né? Palavra grega, que basicamente diz isso daí, esse lance da pessoa sentir que ela tem um propósito, ela tá fazendo alguma coisa com um propósito, né? E muita gente aponta essa falta de sentir esse sentimento sendo preenchido, ou pelo menos assim, alcançado, né? A pessoa não alcançar isso na vida dela, mesmo que ela tenha saúde, que ela tenha emprego, que ela tenha estabilidade emocional, financeira, ela ainda assim está infeliz, ela está insatisfeita porque ela não tem algo que dê esse sentimento assim, de propósito para ela, né? E daí, num papo sobre esse tipo de assunto que eu dei uma elaborada aqui, eu vi um posicionamento que dizia que, tipo assim, que o problema é que as pessoas, tipo, não necessariamente têm propósito, entendeu? As pessoas não necessariamente têm propósito e daí elas ficam frustradas porque elas estão buscando algo, elas querem ter essa sensação, esse sentimento, talvez esse sentimento que é vendido para elas, sabe? Quando elas ouvem outras pessoas que têm outras vidas diferentes tendo isso daí, e eles pensam, por que eu não tenho também? Por que eu não tenho esse sentimento por alguma coisa? Por que não há algo no mundo que me move tanto quanto coisas que movem outras pessoas a fazer o que elas fazem, sabe? E daí elas ficam buscando por isso daí e elas sofrem por não conquistar. Esse é o tipo de opinião que eu vi pessoas defendendo, sabe? E refletindo sobre isso, sobre essa possibilidade, eu também pensei assim num contra-argumento que se liga que vai se ligar com o lance todo, esse papo inicial que eu falei sobre humildade, modéstia e tudo mais, né? Que mais uma vez volta para um termo que eu falo bastante, mas que eu andava não recorrendo ultimamente, que é o lance da manipulação, entendeu? Que mais uma vez, como
é um assunto que eu já abordei, sei lá, em vários programas. Eu não sei qual foi a primeira vez que eu entrei nesse tema, mas deve ter sido, assim, sei lá, talvez um dos meus 10 primeiros programas eu já estava falando sobre manipulação de forma clara, né? Que eu disse que acredito que, assim, dentro da nossa sociedade atual e passada, e provavelmente durante vários momentos, né, muitas das coisas aconteciam assim por causa assim de realmente de mecanismos de manipulação, né? E falando especificamente do Brasil agora contemporâneo, eu realmente acredito que parte da nossa e boa parte da nossa estrutura social, nossa estrutura estatal também, sabe? A máquina estatal brasileira, com suas leis, com suas regras, com suas coisas, com sua forma de operar, status quo, sabe? Ela tá ali para fazer com que as pessoas tenham várias crenças limitantes instaladas dentro delas, sabe? Eu acredito que essa nossa necessidade exagerada de valorizar a humildade, infelizmente, é enraizada numa sensação que está presente em grande parte da população de que eles mesmos não têm, tipo, qualquer valor, então eles se incomodam profundamente de ouvir uma pessoa não se sentir completamente desprovida de merecimento, sabe? Qualquer pessoa não, mas muitas pessoas no Brasil que estão nessas condições, e eu não acredito que elas estão nessas condições de forma natural, entendeu? Eu acredito que eles foram achatados, pisoteados, esmagados, metodicamente, sistematicamente, por uma estrutura que nós chamamos de Estado, entendeu? E aqui não é uma crítica, assim, anarcocapitalista, não é tipo assim, vamos destruir o Estado. É uma apontar que pra mim, olha só, eu acredito que tem tanta gente com essa sensação dentro deles, né, que para mim, esse excesso de gente que tem aversão a pessoas que têm consciência de seu próprio mérito, seu próprio esforço, incomoda essa gente porque eles tiveram que se acostumar com a ideia de que, tipo, né, eles não... As coisas acontecem na vida deles nunca pro mérito, nunca pro esforço, porque, né, foi basicamente isso que as estruturas de poder fizeram essa pessoa acreditar. E por que eu acredito nisso? Bom, então a gente pode até botar mais assim um nomes aos bois, mas tem tudo a ver também com a nossa forma, assim, até financeira, sabe? Vamos falar a verdade, então. A gente vive num mundo capitalista. A primeira coisa que tem que cair na real, que as pessoas, tipo, achata todo mundo vivo e, tipo, talvez tenha uma minoria da pessoa, realmente essa é uma minoria, quando eu digo assim, eu vou inventar um número aqui, sabe? Mas, sei lá, menos de 1% da população brasileira, sabe? Que realmente são livres, desapegados, sabe? Eles são, assim... sabe aquele termo, assim, interesseiros? Eles são pouquíssimos que não são interesseiros, sabe? Interesseiros do ponto de vista de financeiro. Agora, caso contrário, cara, se tu vive no mundo capitalista, se tu trabalha para conseguir dinheiro, tu pode ter certeza absoluta que tu é uma pessoa interesseira assim, porque, cara, é assim que o nosso cérebro opera, né, nessa forma de viver, nesse mundo, sabe? Bem-vindo à realidade. Se tu te nega, assim, na tua cabeça, tu gosta de vender ideias de que pra ti dinheiro não tem valor, dinheiro não tem significado, tem. E justamente várias das tuas insatisfações também que tu sente, insatisfeito, que tu sente inseguro, tem tudo a ver com condições financeiras também, sabe? Justamente porque essa é uma das coisas que vão instalando esses gatilhos, sabe? A condição financeira que a gente vive no nosso país, e quando eu digo a gente, eu quero dizer realmente o grosso da população, sabe? Tanto as pessoas, assim, nível de miséria, quanto de pobreza, a classe média baixa, daí... O grosso do país, assim, deve ser, sei lá, esses números aí que eu tô dando, deve ser, tipo assim, uns 80% da população, imagino, sabe? Somando todas essas classes que eu falei, sabe? Na parte da miséria, da pobreza, classe média baixa, todo esse grupo daí e tal deve ser o grossíssimo do país, sabe? A grande massa do país é isso aí. E acredito que a grande maioria, ou pelo menos uma enorme parte, uma grande fatia dessas pessoas, tem esse tipo de noção instalada na cabeça dela, sabe? Eles foram oprimidos desde o dia que eles nasceram, por causa da nossa forma de taxamento, que é abusivo, a nossa forma de salário, que é insatisfatório, e daí a pessoa vai tendo uma rotina e uma vida livre de coisas que ela deveria ter, sabe? É nesses momentos que daí a gente começa a ver que, tipo assim, a falta de qualidade de vida que as pessoas, tipo assim... O brasileiro está tão acostumado a viver só para sobreviver e começar a enxergar qualquer coisa além da sobrevivência como, assim, luxo, como, assim... Sabe, basicamente assim,
Se tu tá vivo, tem que dar graças a Deus por estar vivo. Se tu tem um teto, graças a Deus por estar teto. E só pra deixar claro também, de um ponto de vista assim, espiritual, eu já falei sobre o lance que é bom a gente estar sempre grato pelas coisas boas que acontecem, entendeu? Não tô dizendo que não é pra te ter gratidão por ter alimento, por ter um teto. Claro que essas coisas têm seu valor. Obviamente que tem seu valor. Mas eu quero dizer que a vida não deveria ser só isso. E eu sei que tem pessoas em situações piores, entendeu? Né? A gente tem todas essas coisas assim, eu tenho completa noção, mas agora eu tô realmente fazendo assim uma grande, né, essas pessoas que estão em situação pior também vão estar mais infelizes, entendeu? É bem provável que elas estão se adaptando, entendeu? Elas estão conseguindo viver com o pouquíssimo que eles têm, mas é óbvio que dentro da cabeça deles a ideia de valor, de merecimento, de esforço, de dignidade, também está se enfraquecendo, entendeu? Porque basicamente é isso, no final das contas, entendeu? Nesse nosso sistema, por isso que, apesar de eu nunca ter me vendido como comunista, como anarcocapitalista, eu sempre nunca hesito em criticar abertamente, severamente o capitalismo, porque a gente não pode esquecer que, tipo assim, no final das contas, no sistema capitalista, quando tu não tá tendo uma qualidade, tu não tem capital suficiente para viver de maneira digna, e o que nós assumimos ser uma maneira digna não é só ter uma casa, entendeu? É tu fazer parte da sociedade de forma legítima, entendeu? A maioria dos brasileiros não tem o suficiente para ver de forma digna mesmo, sabe? A gente vê as pessoas falando que não tem acesso a lazer, por exemplo, não tem acesso à cultura, que simplesmente o jeito que o nosso Estado opera, ele é calculado para que o brasileiro tenha o suficiente para sobreviver, entendeu? Não é como se fosse assim, qualquer pessoa que conseguir prosperar financeiramente nesse país é por coisas assim, realmente extraordinárias, por uma... aí eu não vou tirar o mérito da pessoa, não vou dizer, aí eu não vou me contradizer com o que eu falei lá no começo e dizer que foi só por sorte, por acaso de destino, mas foi algo extraordinário, entendeu? Seja por uma intenção ou realmente por o famoso assim, aproveitar uma oportunidade, sabe? Estar no momento certo, na hora certa, essas coisas. Mas eu quero dizer que, de modo geral, a regra do Brasil, o grosso da população brasileira que vai tentar viver e prosperar através dos meios básicos da sociedade, que é arrumar um emprego assalariado, entendeu? Ir trabalhar de segunda a sexta, segunda a sábado, né? 8 horas de carga horária por dia, mais no intervalo, essas coisas. O salário mínimo, né? O famoso salário mínimo, tudo isso é calculado, é projetado para que a pessoa tenha uma vida que na prática é abaixo do que ela deveria ter, sabe? É insatisfatória, é insuficiente. E tudo isso vai se acostumando, vai se prolongando durante décadas, entendeu? Porque basicamente é o que acontece com as pessoas durante a vida inteira delas, eu incluso, entendeu? Eu tô completamente dentro dessa métrica, né? E eu vejo quanto que essas coisas vão te incomodando a longo prazo, porque tu vai sempre deixando de viver uma coisa que tu gostaria de estar vendo. E tu vai sempre achando que uma hora vai dar certo, e quando vê que a matemática não tá batendo, e parece que, né, é muito difícil sair da situação, e a verdade é que é muito difícil sair da situação, entendeu? Deixando de lado completamente assim, venda de ideias, de coach e tudo mais. E não que eu não tenha medo de fazer as coisas diferentes, mas né, se fosse fácil, eu já tinha feito. Se fosse fácil, eu já tinha mudado a minha vida financeiramente e teria diminuído certas opressões, entendeu? Mas é claro que a parte financeira não é a única coisa que nos oprime, entendeu? Mas aí, supondo que tu tivesse condições financeiras para tu não se sentir mais assim na margem da sociedade, que tu conseguisse pagar tuas contas, tu conseguisse proporcionar o teu lazer, qualidade de vida para tua família, entendeu? Tu conseguisse, enfim, pelo menos usar os recursos que tecnicamente o capitalismo deveria oferecer para as pessoas, né? Se o capitalismo permitiu que a gente construísse certas coisas que dizem, né, avanços tecnológicos e maravilhas assim de ferramentas, seria bom que todas as pessoas... Então imagina que tu tem um carro, tu tem uma moto, tu tem uma casa, tem ar-condicionado, tu consegue sair de casa, tu consegue ir pro cinema, tu consegue ir pro shopping, todas essas coisas que eu tô descrevendo já não faz parte da minha vida também, entendeu? Mas imagina que tu tá nesse estado daí. Ainda assim, é possível que tu tenha um grande sentimento assim, de satisfação, que eu acredito que também pode estar muito bem enraizado no mecanismo de manipulação que faz parte da estrutura estadual também, sabe? Aí tem tudo a ver assim, com várias e várias coisas, sabe? Tem a ver com as políticas, tem a ver com as leis, tem a ver com o status quo também, da sociedade, da cultura de modo geral, sabe? Mas é óbvio que o bom aqui, na minha opinião, né, é natural que as pessoas, desde sempre, tipo assim, sempre que tá alguém nascendo, entendeu? Tem gente que, no meio daquele grupo ali,
em vez de ser, tipo assim, coagido por essas manipulações, vão justamente, assim, lutar para fazer o contrário, sabe? O que dá para usar, os exemplos mais claros que dá para fazer isso é, tipo assim, todo esse lance, assim, de movimentos, assim, de pessoas, assim, LGBT, sabe? Movimentos femininos, sabe? A comunidade negra também. Todos esses movimentos, assim, que eles foram identificando, né? Mecanismos de opressão que tinham na cultura, na política, né? Alguns bem claros, para quem, tipo assim, para quem tem dificuldade de entender, é tipo em épocas que estava dito que a mulher não poderia votar, épocas que não faz muito tempo atrás, sabe? E leis de gênero, leis de etnia que tinham, que existiam, entendeu? Que eram realmente instauradas, era realmente assim, ali às claras, e daí conforme as pessoas foram notando, foram vendo, por que certa noção não fazia sentido, a gente lutava contra essas coisas. E o ponto é que esses mecanismos foram evoluindo, eles foram avançando, eles foram se tornando mais sofisticados, mas eu acredito que a maioria dos países, por razões diversas e questões diversas, ainda quer manter uma população minada emocionalmente, psicologicamente, ainda é vantajoso para a maioria dos governos que o grosso da sua população tenha essa baixa autoestima, essa baixa sensação de valor, de merecer qualquer coisa, porque eu acredito que daí realmente entra naquela coisa que é muito mais fácil tu controlar esse tipo de pessoa, sabe? Alguém que não sabe o quanto que merece, alguém que não sabe todo o valor que ela tem, é muito difícil que essa pessoa consiga reivindicar aquilo que ela deveria estar ganhando se ela não acha que ela não deve ganhar mais nada do que ela já tem, sabe? Então, é esse tipo de coisa que eu acredito que justificaria a forma que o Brasil opera, porque, né? E quando eu digo a forma que o Brasil opera, eu realmente estou fazendo uma amálgama de uma análise, assim, extensa, detalhada, que eu estou fazendo ao longo da minha vida inteira, refletindo sobre a máquina estatal do Brasil, desde o período que era uma colônia, depois que virou, né, não sei se república constitucional pela primeira vez, virou ditadura, voltou a ser uma democracia, digamos assim, sabe? Em todos os períodos do governo brasileiro, eu ainda acho que o status quo era sim, a manipulação de opressão, sabe? Era fazer com que as pessoas se sentissem com menos valor e tudo mais, achando que elas mereciam menos, que elas podiam menos, dificultando, e daí tu vê realmente assim, políticas estaduais variadas, sabe? Desde coisas bem específicas, assim como, né, a escravidão, que acho que é uma coisa super óbvia de que é um regime de opressão e tudo mais, né? Mas até conforme foi chegando o século XX e o suposto avanço foi chegando, as modificações que o Brasil poderia ter feito para facilitar, né, o processo assim de, como posso dizer assim, de realmente fazer com que a população, o grosso da população tivesse maior dignidade, maior qualidade de vida. Sabe? O lance da reforma, tipo assim, como é que é mesmo? Reparação histórica, né, que eu já abordei algumas vezes e tudo mais, né, que o fato de quando tu foi abolir a escravidão, tu tinha que fazer alguma forma de reiterar, tipo, reintegrar essas pessoas à sociedade, não simplesmente libertar elas sem uma maneira delas serem membros da sociedade, progredir, prosperar, serem tratadas com dignidade, não passaram no sistema de educação, sabe? Realmente uma forma que, desde a base, desde a criação, as pessoas fossem aprendendo agora a se enxergar como equivalentes, que obviamente que nunca teve, simplesmente falaram que as pessoas que eram escravizadas não eram mais escravizadas, mas não tendo todo esse processo de reintegrar, de ressocializar, ficou a Deus dará, e por isso que até hoje em dia a gente ainda não conseguiu fazer isso direito, porque realmente, até muito pouco tempo atrás, o Estado sequer se envolvia, e só, né, conforme as próprias pessoas que tinham que liderar essas comunidades negras foram conseguindo espaço, foram conseguindo destaque, foram conseguindo forçar que certas mudanças acontecessem. Isso não quer dizer que não haja mecanismos de opressão ainda existindo, seja em estruturas estatais mesmo, entendeu? Que não precisa ter uma lei especificamente racista para ela ter uma função racista na sociedade, por exemplo, né? E também por questões assim, culturais de mídia, né? As instituições privadas também, hoje em dia, com todo o poder que certas empresas privadas têm, elas têm um poder sim de alterar certas coisas, de instalar mecanismos de opressão na sociedade, justamente porque hoje em dia nós temos empresas privadas com tanto poder econômico quanto nações, né? E daí, eu tinha mais uma coisa boa para falar, peraí, que eu fui indo longe numa parte do raciocínio e eu deixei uma linha do meu assunto para elaborar depois, e daí eu me perdi. Mas acho que eu consigo recuperar. Tá? Você tem que me lembrar
que eu tava falando? Ah, sim, me lembrei. Aí também outra coisa no século XX que a gente pode apontar é todo o lance da reforma agrária, né? Que basicamente, né, assim que começou, tipo, que Portugal chegou aqui, começou o processo de colonialismo e dividiu naquele sistema de capitanias hereditárias, né? O que era essa capitania hereditária? De maneira muito simples, entendeu? Dividiram o país do Brasil em 14 pedaços. Então pense que cada um desses pedaços era maior do que os estados de hoje em dia, né? Porque eles eram, digamos assim, não eram equivalentes, né? Existia diferença de qualidade, capitanias melhores e piores, mais valorizadas e menos valorizadas. Mas enfim, dividiram o Brasil em 14 estados, digamos assim, e deram para um cara, entendeu? Cada uma delas tinha um dono, e por isso que era uma capitania hereditária que ia passar pro nome do filho. Então, inicialmente, cara, apesar de que o Brasil ele tinha um rei, digamos assim, né? Que pertencia a Portugal, depois ficou só um representante aqui brasileiro, digamos assim, né? Foi dividido entre 14 caras que na prática eles eram portugueses também, né? Acho que talvez tinha algum outro cara de alguma outra nacionalidade, não tenho certeza, não sou tão aprofundado nessa questão, mas pensem que então começou assim, entendeu? Só que daí isso lá em 1500, lá vai pedrada. Daí passou 400 anos, a gente chegou no século XX, e daí o Brasil com muito mais população, entendeu? Com os escravizados que agora tinham sido libertos, estavam querendo fazer parte da sociedade. E além disso, tinha uma população que o quê? Que ainda não, tipo assim, que daí, no caso, pessoas brancas, no caso, né? Que ainda não tinham terra, que ainda não tinham nada. E daí, para eles ter qualquer espaço, qualquer terra, tinha uma lei lá, que eu esqueci como é que funcionava, mas basicamente como praticamente ninguém tinha terra, a não ser uma minoria de pessoas que tinham terras desde muito tempo atrás, que foram sendo herdado, essas pessoas daí tinham que pagar uma taxa pro dono dessas terras para poder trabalhar ali, sabe? Então, basicamente, tipo, e tinha várias leis, várias formas do Estado proteger, evitar que uma pessoa que não é rica, sabe, chegasse a ter um estado de riqueza equivalente para competir com esses descendentes ou com essas pouquíssimas pessoas que fazem parte da elite brasileira, sabe? Então, assim, ó, é um negócio que eu falei, eu tentei fazer uma super simplificação de um raciocínio que a pessoa vai ter que ler muito, refletir bastante se ela quiser discordar de mim, ou se ela simplesmente acha que eu tô maluco e não quer concordar, também não concordo, entendeu? Mas para mim é bem óbvio, sabe, que essa estrutura estatal brasileira, desde antes e depois, continuou sendo, entendeu? Eu não acredito que tenha mudado necessariamente. Eu não acho que as leis do Brasil, hoje em dia, são feitas para criar seres humanos assim, mais autônomos, mais legítimos, com maior intenção de fazer as pessoas se sentirem bem, sabe? Até porque eu queria falar todas as questões de políticas econômicas, o lance essa reforma agrária que não rolou até o dia de hoje, a reforma tributária que não rolou até o dia de hoje, entendeu? Então, para mim, eu tenho muitos motivos para achar que, né, esse sintoma daí do povo brasileiro sentir a necessidade de supervalorizar a humildade é porque basicamente também é esse tipo de psicológico que o povo brasileiro é incentivado a ter, sabe? Se ele notar porque pouco a pouco, diariamente, desde o dia que a pessoa nasce, ela está sendo prejudicada, ela está sendo lesada, né? É bem óbvio para mim que a nossa estrutura estatal não faz questão que pessoas que estão abaixo na sociedade prosperem, sabe? Realmente, há muitos mecanismos que evitam uma pessoa que não tem a famosa herança, que já não veio de uma família de renda, ela consiga. Todas as complicações que a pessoa que já tentou abrir um negócio, tentou financiar algo sem ter uma renda, sabe? É realmente assim um sistema que eu entendo que talvez não tenha tantas pessoas que vão concordar comigo que a estrutura estatal é necessariamente assim feita, projetada para oprimir, não é tipo assim um erro, sabe? Eles estão tentando fazer o possível para fazer os brasileiros terem maior qualidade de vida, só que dá errado, sabe? Tem gente que não vai conseguir aceitar essa ideia, mas ao mesmo ponto ao mesmo tempo eu acho que tem realmente um transbordo de evidência, sabe? Eu acho que todo mundo que já tentou empreender, digamos assim, sabe que complica, sabe? Todo esse negócio assim da falência dos aplicativos, eles começam a dar errado porque quem começa a se prejudicar é um funcionário, sabe? O Estado brasileiro sempre intervém nas coisas, parece que para, tipo assim, prejudicar o funcionário da base, prejudicar o pequeno empreendedor, sabe? Parece que o Estado brasileiro, ele existe parece não, na minha opinião é óbvio que ele existe só para defender os interesses de quem já tá grande, sabe? É para fazer com que as pessoas que já têm poder, já têm, assim, que já estão lá no topo, sabe? Realmente aqueles 10% mais ricos do Brasil, eles querem que esses 10% continuem mantendo, tipo assim, esse monopólio de capital
E todo o resto da base da sociedade vai ter que rebolar demais, e inventar e fazer coisas de maneiras diferentes, entendeu? Eu sei que a pessoa que está na miséria e a pessoa que está na classe média baixa vivem realidades completamente diferentes. Mas eu quero dizer que não é como se o Estado facilitasse, não é como se o Estado quisesse que mais pessoas que estão na classe média chegassem na classe média alta, depois virassem ricos, digamos assim, e não quer que as pessoas que estão na classe que são pobres virem classe média e não quer que as pessoas que estão na miséria virem pobres e assim por diante, sabe? Realmente, eu não consigo ver, assim, a quantidade de coisa que não funciona bem e que simplesmente tem... Tipo, tem umas leis que simplesmente é pra atrasar, sabe? É pra atrapalhar, é pra dificultar, é pra fazer com que dê trabalho pra pessoa que quer fazer, que quer mudar, sabe? Que quer mudar a própria vida, sabe? Realmente é todo um sistema, assim, que, né? Acho que nessa coisa aqui eu já falei bastante esse ponto, entendeu? Que se ligava ao assunto do começo. Deixa eu ver o que mais que eu tinha separado no programa de hoje aqui. Esse aqui vai ficar bem doido também, vários assuntos aleatórios e tudo mais, né? Mas é isso aí. Ah, e agora que eu me liguei, porque eu nem tinha falado tanto quanto deveria do lance do propósito. Eu me foquei tanto na manipulação, justificar, tentar fazer com que as pessoas acreditassem em mim quando eu digo que realmente eu não acho que a nossa estrutura estatal está aqui para nos defender, nos transformar em seres humanos assim, que se sentem dignos e aptos a questionar e realmente acreditar que merecem ser valorizados, respeitados e tudo mais, e acreditar no seu próprio assim, valor, sabe? Enquanto indivíduo, enquanto grupo também. Mas agora eu falei tudo sobre isso daí também, e por que eu acredito que é graças a isso que tantas pessoas não sentem o seu propósito, sabe? Ou não acham o seu propósito. Porque essa é a minha opinião. Eu acredito que todo mundo realmente teria esse famoso propósito, sabe? Não acho que seja uma construção assim, da sociedade, do capitalismo, não, sabe? Eu acho que realmente o ser humano tem o seu propósito, e esse propósito daí realmente pode ser variado, sabe? Pode ser realmente, o cara pode se encontrar profundamente fazendo coisas como jardinagem, ou dança, ou escrita, artes de modo geral. Qualquer arte eu vou dizer que entra no bagulho do propósito, mas não necessariamente arte. Temos esportes, temos viagens, sabe? Só que a Maria que tá, muita gente não tem todo esse leque de opções para se descobrir, entendeu? É muito fácil a pessoa não achar que tem um propósito quando a vida dela é só pagar conta, sabe? É muito fácil ela achar, eu nunca me senti com propósito de nada, mas porra, te permitiram experimentar as coisas, cara. Te permitiram viver todas as coisas, tu já pode pegar, tipo assim, bom, eu não tô morrendo de fome, eu não vou morrer de sede, as minhas contas não vão vencer do nada, sabe? O meu filho vai ficar bem alimentado, tudo na minha vida está estabilizado. Agora eu posso buscar, eu posso experimentar, eu posso pesquisar, eu posso estudar. Então, realmente, assim, eu acho que todo ser humano tem um propósito, sim, sabe? E ele pode não ser único, ele pode mudar, ele pode se diversificar, ele pode variar ao longo da história daquela pessoa. Mas realmente acho que dentro de cada um de nós, do seu íntimo, do seu privado, nós temos o nosso propósito. O ponto é que é o seguinte, o teu propósito não necessariamente é algo capitalista, entendeu? Por isso que a sociedade tem que ser economicamente saudável, porque, tipo assim, se aquilo que te dá prazer de vida, sabe, te dá... É um dos teus prazeres eudaimônicos, né? Que mais só para simplificar esse lance de hedônico e eudaimônico, sabe? Que era uma discussão filosófica lá da Grécia Antiga que dizia que ser feliz envolve duas coisas, sabe? Os desejos hedônicos e eudaimônicos. O hedoísmo vem disso, sabe? O hedonismo, agora, acho que primeira vez que eu falei sobre isso, acho que eu cometi esse erro, tô cometendo de novo. Não tenho certeza. Mas é basicamente coisas que tem a ver com o prazer mais imediato e coisas assim como dar risada, estar com seus amigos, se alimentar bem, comer bem, ter relações sexuais. Esse prazer, assim, que todo ser humano já sente em algum nível, sabe? Desde que tu tenha acesso a essas coisas, em algum momento tu vai ter acesso ao mínimo delas, nem que seja, sabe? Então isso daí é o prazer hedônico. São essas coisas, assim, que significam parte da felicidade humana. Tu tem que ter acesso a esse tipo de coisa para tu se sentir feliz, senão, sem isso daí tu não tem, né? A não ser que tu seja um monge ou algo desse tipo. Mas não sei se o monge necessariamente é feliz. Talvez o estado que ele se encontre não seja de felicidade, não tenho certeza, né? Mas daí, os gregos já antigos já acreditavam que existia
esse negócio de eudaimônico, que basicamente a tradução que as pessoas conseguiram fazer é esse lance de propósito, sabe? É algo daí que dá, tipo, que não necessariamente tem a ver para todo mundo, sabe? É algo que para ti, enquanto indivíduo, naquele momento, te dá a tua plenitude de ser, sabe? Pode ser até uma prática religiosa também, entendeu? Não necessariamente é uma profissão, não necessariamente é algo desse tipo. Então, por isso que numa sociedade capitalista em que tu precisa de capital para viver inserido na sociedade, a gente, pra gente realmente ter pessoas felizes e plenas e se sentindo assim aptas a continuar vivendo nesse mundo que a gente quer que flua e vá para frente, eu acredito que a gente tem que permitir que mais pessoas alcancem seu propósito, sabe? Mas eu acredito sim que todas as pessoas têm propósito. Todas as pessoas têm propósito, todas as pessoas têm algum bagulho que quando eles estivessem fazendo, eles sentiriam assim, caramba, é exatamente o que eu devia estar, sabe? É aqui que eu devia estar fazendo, é isso que eu devia estar aprendendo, é isso que eu devia estar estudando, sabe? Eu acho que dentro da pessoa, independentemente da classe social dela, sabe? Independentemente do que ela, tipo assim, infelizmente ela pode ter tido uma realidade que ela nunca se permitiu isso, sabe? Ela nunca se permitiu experimentar, ela nunca pensou assim, porra, quem sabe o que eu realmente gosto é cantar, é dançar, é compor música, é fazer, enfim, artesanato variado, é fazer escultura, tá ligado? Tipo, tu acha que ninguém mais nasceu pra ser escultor no mundo, que era um bagulho que antigamente era muito valorizado? Eu acho que muita pessoa ainda seria escultor maravilhoso, mas quantas pessoas realmente podem, eu vou ver se eu gosto de trabalhar com essas questões, sabe, de esculpir pedra, ou talhar pedra, ou esculpir argila. Quem é que realmente pode fazer essas coisas, tipo assim, não só por questão de interesse, mas a possibilidade, sabe, de comprar o material e ir atrás, sabe? A não ser a pessoa que tem um grito, um chamado muito grande que ela vai atrás, tipo assim, não, mesmo sendo uma pessoa limitada financeiramente, eu vou atrás, e acontece, sabe? É tipo eu, assim, com o meu lance da escrita, sabe? Eu realmente acredito que a escrita é algo pra mim, né? E ninguém me falou, ninguém me mandou, ninguém disse que eu podia, sabe? Ninguém chegou pra mim, seja um escritor. Eu falei, eu vou ser escritor, eu quero, eu gosto, me dá satisfação, sabe? Eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, e quando eu não escrevo eu me sinto mal, sabe? Então, eu acho que são coisas que dentro de ti tu reconhece, tu sente aquilo lá, mas é que nem todo mundo pode praticar tudo, sabe? Assim como várias coisas eu ainda não pratiquei também, né? A escrita talvez seja o meu amor desse momento da minha vida, porque é aquilo que eu tenho acesso, entendeu? Várias e várias coisas na minha vida, eu não sei se eu gostaria, sabe? Nunca pude viajar muito, como é que eu vou saber se eu gosto de viajar? Como é que eu vou saber se eu gosto? Não sei. Né? E várias outras coisas, né? Várias outras coisas que eu ainda não pude experimentar, que eu não pude sentir, que eu não pude viver, né? Que talvez se eu me esforçasse bastante, eu saísse do meu rumo, eu conseguiria alcançar essas coisas, nem que seja um pouco, para saber se elas são aquilo que eu quero para mim, né? Mas né, eu sei que a escrita foi um bagulho mais fácil, porque realmente exige menos, assim, eu preciso da minha criatividade, né? E saber o mínimo do meu idioma para conseguir me expressar através de um texto que será lido por outros seres humanos. Mas agora, fora isso, eu não preciso de muitas outras coisas, não, né? E, né, mas é isso aí, entendeu? Eu realmente acredito, assim, que todo mundo tem um propósito. Tu que tá me ouvindo tem um propósito, sabe? E não tem nada a ver, assim, com o que a sociedade tá te falando. Só que, né, como é que tu vai saber? Como é que tu vai saber propósito se tu tá preocupado em sobreviver, entendeu? Como é que tu vai buscar o teu sentido, o que te dá alegria na vida, se tu não pode nem te permitir pensar nessas coisas, se tu tá sempre correndo contra o tempo, porque tem que dormir, se acordar, voltar a fazer um trabalho que vai te dar sustento, e não vai te dar sustento suficiente para ter uma vida digna, vai te dar o sustento, o mínimo de sustento, só para tu conseguir voltar para trabalhar, sabe? Então, tipo assim, que merda de vida é essa? Porque quando eu digo isso, entendeu? Não é pra desanimar as pessoas, mas é que eu acredito que muita gente tem esse sentimento de satisfação, entendeu? Tem satisfação consigo, tem satisfação com a sociedade, tem satisfação com a vida, né? Mas eu não acho que as pessoas estão loucas, eu não acho que elas estão reclamando de barriga cheia, não. Eu acho que, tipo, simplesmente muitas pessoas não entendem exatamente por que elas estão sendo lesadas, prejudicadas pela nossa estrutura estatal. E não, mas só para esclarecer mais uma vez, não é que o Estado tinha que ir embora, mas é que o Estado deveria deixar de ser tão sanguessuga, deveria deixar de ser essa porcaria que ela é. A nossa máquina estatal brasileira deveria ser reestruturada para operar em prol do povo, permitir que o povo brasileiro ascenda, né? A única razão que eu acho que isso não acontece é porque realmente não faz parte da agenda, sabe? Realmente não faz parte da agenda do governo. É aquela velha história, assim, sabe, de o lance de desenvolvimento da educação, sabe? Caralho, velho. Desde que eu nasci, todo mundo fala que não tem como desenvolver um país sem educação. Todo ser humano sabe disso. Todo planeta já sabe que
para um país desenvolver, a educação pública tem que ser forte, as pessoas têm que ter acesso à educação, tem que ser levada para o colégio, ser alfabetizada, porque é uma parte mais fácil de tu educar alguém, é onde a pessoa mais aprende, onde a pessoa mais se desenvolve, onde a pessoa tu pode encher de conhecimento na cabeça de uma criança. Mas como é que tu vai fazer isso se tu não tiver uma estrutura estatal que investe forte e fiscaliza e faz com que o professor seja valorizado e as escolas tenham tudo que precisa e as crianças estejam bem alimentadas, estejam com roupa seca e estejam sem passar frio, sem passar fome e dormindo direito, sabe? Se tudo isso prosperar e se tiver esse mecanismo, o Brasil vai ter um desenvolvimento educacional que vai se refletir para todos os outros escopos, porque a gente sabe que pessoas mais estruturadas, elas vão conseguir desempenhar uma função melhor para a sociedade, entendeu? Isso aqui que eu tô falando, cara, não é nenhumzinho segredo. Então, por que até o dia de hoje a escola pública continua sucateada? Tipo, e mesmo que role avanços no ensino superior que rolaram nas últimas décadas, por exemplo, ainda assim, todo mundo sabe que a base do ensino público brasileiro ainda é fraco, entendeu? Ainda é fraco e não tem nenhum projeto de larga escala rolando, entendeu? Ninguém sugere um projeto assim de 20, 30 anos que o governo vai se comprometer e sempre fica naquela história de que, mas chega um governo novo e desfaz o trabalho que o governo antigo estava fazendo. Então, cara, se isso daí não é um sistema que é feito para manter assim, entendeu? Se isso que a gente vê acontecendo, eleição sim e outra eleição também, que é simplesmente o governo brasileiro não devia fazer diferença o partido que está sendo eleito. Se a intenção era a prosperidade da nação, entendeu? Todo mundo tinha que estar pensando na prosperidade da nação, tá ligado? Então é óbvio que não há nenhuma intenção da nação brasileira prosperar, e quando digo assim, é se tornar tipo mais do que está nesse momento, sabe? A intenção realmente é manter a população com esse nível educacional, sabe? O nosso governo quer que a nossa educação seja dessa qualidade, porque eles não precisam que a gente seja mais, sabe, qualificado do que isso. A qualificação que o brasileiro tem é o suficiente para a gente suprir a função que o nosso Estado quer que a gente tenha, sabe? O Estado não quer que o brasileiro seja tão inteligente assim, tão informado, com tantas referências, com tanta possibilidade de desenvolver a si mesmo e a sua sociedade na volta e a sua comunidade, enfim. O Estado não quer que seja a educação pública e universal tenha qualidade. Ela não quer que todos os brasileiros possam se educar, todos os brasileiros possam participar e todos os brasileiros possam prosperar economicamente. Eu acho que é bem óbvio que o Estado brasileiro quer que uma boa quantidade de brasileiros se mantenham no nível educacional que está rolando aí, para desempenhar as funções que as pessoas desempenham, para ganhar os salários que eles ganham, sabe? E manter o Brasil funcionando dessa forma que está aí, que é basicamente muita gente se fudendo, muita gente ganhando menos do que seria necessário ganhar para ter uma vida digna, com qualidade, sabe? Com plenitude no nosso país, de acordo com os custos, com os gastos que vai ter, sabe? É basicamente isso aí, entendeu? É isso que é o Brasil. Não é para todo mundo ter carro, não é para todo mundo ter moto, sabe? Não é isso que eles querem que o valor do carro tem que ser alto, porque quem vai comprar carro novo é gente rica, entendeu? O Brasil quer que seja assim, não quero que uma pessoa da base da sociedade ou até uma classe média baixa compre um carro bom. Não, não vai comprar carro bom, não vai comprar carro novo. Não é esse que foi feito, sabe? Não é esse que eles esperam que as pessoas conquistem. Não é esse que é o plano do Estado, entendeu? Então, pra mim, cara, olha, é isso que eu enxergo, sabe? Eu acredito sim que há a possibilidade de todo mundo encontrar o seu propósito, de todo mundo crescer em todos os âmbitos da vida dele, sabe? A pessoa se sentir assim, caralho, é por isso que eu tô vivo, é isso que tá me fazendo valer a pena estar vivo nesse momento, que nesse momento da minha vida esse é meu propósito, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero desempenhar, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero treinar, é isso que eu quero praticar, é isso que eu quero cultuar, enfim, uma grande variedade de coisas que significariam o propósito daquela pessoa naquele momento da vida dela. Mas muitas pessoas não alcançam esse propósito, não enxergam o seu propósito, nem conseguem buscar por esse propósito por todas essas táticas de manipulação que são feitas, né, que nem eu disse, pela estrutura estadual, pelos poderes privados também, que também querem manter instalados na pessoa sentimentos de satisfação, sentimentos de incômodo, sentimentos assim de... É isso aí, cara, é o que eu posso fazer, sabe? Eu tenho o que eu mereço. Achar que eu vou ter mais do que isso é uma ilusão, porque eu me esforço e parece que realmente não muda, e eu vejo que as pessoas na minha volta também parece que elas não mudam tanto assim, entendeu? E até gente que se esforça pra caramba, parece que elas também não mudam tanto assim. Então, né, esse daí é uma coisa que eu acho que
não é por acaso, entendeu? Que todas essas coisas, eu acho que elas se encaixam de alguma forma, entendeu? Tudo que eu falei até aqui, esse lance da supervalorização, da modéstia na humildade. E agora eu já tô meio que embananado. Espera aí, eu vou dar uma pausa para puxar outro assunto. E se da vez aqui eu tenho cortado, senão vocês vão ficar me ouvindo falando sozinho que nem um doido. E é isso aí. Então, eu voltei aqui. Na verdade, eu vou deixar eu falando aquelas baboseiras ali no último áudio, porque, sei lá, eu acho engraçado. Vocês conseguem ver os meus devaneios, fica mais humano o que eu faço aqui, né? Me sinto um pouco mais, assim, em contato com outras pessoas e não apresentando um programa nos moldes mais padrões, digamos assim, né? Mas, no final das contas, eu vou falar mais um pouco sobre esses temas daí e tal. Tipo, esse lance de manipulação, sabe? Olha, realmente, assim, é um negócio que eu falei bem explicitamente nesse programa, mas de modo geral eu abordo quase todos os programas, eu sempre falo sobre isso, né? É um negócio que eu nunca escondi, que fazia parte das mensagens que eu queria passar para as pessoas, é fazer elas serem mais conscientes sobre o que elas recebem, qual é a intenção final daquilo que é sendo dito para elas, sabe? E realmente quais são as informações que as pessoas variadas, sejam assim, as figuras de poder do Estado, seja também assim, figuras de poder religioso, sacerdotes, por exemplo, variados, entendeu? Seja pessoas da sua própria vida privada, sabe? O teu pai, a tua mãe, enfim. O que as pessoas estão falando para nós que tem a ver sobre aquele mesmo assunto, só que a pessoa deixa de falar, entendeu? Isso que também faz parte do jogo de manipulação, entendeu? Se a pessoa tem consciência de um assunto e ela deixa de mencionar coisas que tem a ver com aquele assunto, mas ela esconde, isso daí também faz parte da manipulação. É aquela velha história do omitir, mas não mentir, o efeito é o mesmo, entendeu? Por isso que quando alguém tá te vendendo uma ideia e ela só te passa um lado da história, você tem que achar estranho que, tipo assim, bom, se essa pessoa tá tão segura que a visão dela tá mais correta, tá mais alinhada com uma verdade que eu deveria seguir, então por que ela deixa de falar o outro lado? Por que ela deixa de expor algumas coisas que fazem parte daquele assunto, só que ela gosta de fazer de conta que não, entendeu? Tudo isso daí tem a ver com esse lance de manipulação, e por isso também que eu sigo até hoje fazendo esses programas, porque eu acredito que tem muito disso, sabe? E eu sei que eu não sou o único que vê, mas ao mesmo tempo tem outras pessoas que não reparam e eu gosto, tá, de fazendo esse tipo de raciocínio aqui sobre essas questões, né? E daí agora que eu fiz um programa inteiro que eu pude falar sobre um dos negócios que eu sei que é meio, como posso dizer assim, controverso, entendeu, né? Realmente uma crítica à humildade / modéstia, né? Mas realmente eu espero que quem tenha ouvido até aqui tenha conseguido entender meu ponto, né? Eu posso até usar mais um argumento que eu me lembrei agora, por isso que eu vou voltar para esse assunto, que eu me lembrei agora que eu acho que colabora ainda mais com a ideia de que essa falsa venda de ideia de que o brasileiro é super humildão e valoriza isso de verdade, na verdade não é tão bonita assim quanto as pessoas podem pensar inicialmente, que é o fato de, tipo assim, apesar do brasileiro se vender assim com essa visão, o brasileiro ele é muito desrespeitoso com as coisas de modo geral, sabe? O nosso país, assim, tem uma grande cultura de desrespeito, sabe? E dessa forma eu quero dizer em vários âmbitos diferentes, sabe? Tanto assim, na forma assim... Daí eu nem tô falando da parte da zoeira, da brincadeira, da risada, da zoação. Aí é outra parada, eu nem tô querendo fazer um caráter persecutório para essas questões. Mas agora realmente, assim, até de modo geral, culturalmente falando, sabe? É normal que o brasileiro diminua, subestime, julgue, avalie mal as coisas previamente, de imediato, sabe? Se é um negócio assim... que eles não gostam, que eles não curtem, a reação é desmerecer, falar mal, falar que não ficou bom, que não é legal, que não serve pra nada, que é uma porcaria, sabe? O brasileiro naturalmente é assim, entendeu? E quando eu digo isso, não é... Esse programa que eu falei várias vezes a expressão brasileiro, mas, né... É um negócio que há muito tempo atrás eu falei um programa sobre generalizações. Quando eu falo brasileiro, eu não estou falando todos os brasileiros, eu sei que tem exceções. Assim como eu também me enquadro como uma exceção, sabe? Eu sei muito bem, assim, olha, eu já gravei mais de 100 programas, é outra coisa que nunca colou essa ideia das pessoas quererem me tocar com a alcunha de arrogância, sabe? Porque assim, eu já fiz mais de 100 programas, eu sei tudo que eu falei aqui, e eu sei muito bem que eu nunca ataquei, assim, indivíduos falando de mérito ou demérito, falar que... Por exemplo, assim, nunca foi aquele cara que fala dos atletas. Eu vou dar um exemplo assim de atleta, sabe? O brasileiro sempre quando vai falar sobre atletas, eles, tipo, vários brasileiros gostam de falar que fulano não é bom, fulano é ruim, tudo mais. Eu fico assim, cara, como assim? Como é que tá querendo me dizer que é uma pessoa que vive pra aquilo lá, trabalha pra aquilo lá, se esforça pra aquilo lá acontecer, sabe? Só que, né, e o brasileiro também não leva em consideração todo o esforço que as coisas passaram até chegar no objetivo final, sabe? Eu posso, pra ilustrar mais claramente toda essa questão daí, eu vou falar, assim, sobre a questão, assim,
essa diferença, assim como eu já critiquei o Japão, nesse momento eu posso usar o Japão como uma opção boa, sabe? Porque daí, assim, quando eu tô falando aqui também brasileiro, eu não tô querendo dizer que outros lugares do mundo não tem essa grande cultura de desrespeito. Mas é que eu não vivo lá dentro, sabe? Agora, aqui vivendo aqui no Brasil, eu vejo que é muito comum as pessoas respeitarem. Eu vou dar como, por exemplo, assim, a luta livre, entendeu? Que eu, sendo fã de luta livre, sou fã de luta livre desde os meus 11 anos de idade, sabe? 17 anos da minha vida que eu assisto luta livre, e eu sei que a reação natural das pessoas que não conhecem a luta livre é super desrespeitosa, sabe? Tipo assim, é falar que a velha noção de dizer que é falso, e eu já falei várias vezes, sim, eu sei que é programado e tudo mais, mas a pessoa, ela chega se falando que é falso, e daí, de nem legitimar, de fazer de conta que não é entretenimento, de fazer de conta que, tipo, quem assiste é burro, ou é bobo, ou é idiota, sabe? E eu passei por isso, assim, regularmente, a vida inteira, essa coisa que acontecia, e não é um bagulho que tem diminuído muito com o tempo, sabe? Eu vou dizer pra vocês que a reação das pessoas ainda quando são confrontados com o fato de que outras pessoas assistem luta livre, gastam tempo e energia, e podem ser tão fissurados e fanáticos por essa indústria, quanto as pessoas são sobre qualquer outra coisa, sabe? A reação das pessoas é diminuir, é desmerecer, é falar que não é legítimo. Você, pô, como não é legítimo, cara? Olha quantas pessoas estão ali assistindo. Tu acha que toda aquela audiência ali é o quê? É tudo maluco, é tudo idiota, é tudo imbecil. Tu acha que aquelas pessoas que estão indo lá torcer e estão se animando, tu acha que não tem um valor de entretenimento ali? Tu acha que aquelas performances que tu tá assistindo ali não foi feito com empenho? Tu acha que os atletas adquiriram aquela precisão, aquela qualidade física também, atlética, aquele condicionamento cardíaco para fazer aquela coisa e a capacidade de interpretação também de vender uma ideia, sabe? Claro que para ter esse respeito pela obra, tipo, não necessariamente precisa ter toda essa construção que eu tô te dando. Eu tô te dando essa construção porque a reação natural do brasileiro é vou desrespeitar porque o brasileiro desrespeita o produto final porque ele não valoriza a história que aconteceu para chegar até o produto final, tá ligado? É um bagulho que acontece também até na esfera pessoal das pessoas, tipo assim, eu tô usando um exemplo assim de arte porque é um bagulho mais fácil de entender, sabe? A noção assim que o brasileiro vai menosprezar coisas e vai deslegitimar e vai fazer de conta que tipo assim, sabe, não teve nada para respeitar ali. Então, tipo assim, eu usei a luta livre como exemplo para mostrar como é que os japoneses tratam a indústria da luta livre lá, e é claro que é um entretenimento que eles amam. Eu não tô comparando essa questão porque eu sei que aqui no Brasil não existe uma cultura de luta livre, mas eu quero dizer que o jeito que os japoneses, a audiência japonesa trata os atletas dele é muito diferente ao redor do mundo inteiro, justamente porque o japonês tem uma coisa muito grande de respeitar os outros por eles já terem, assim, culturalmente, tu assume que tudo que tá acontecendo, aconteceu por um bocado de esforço, entendeu? Porque aconteceu, sabe? É aquela mesma história de desmerecer artistas que mostram uma arte que não é pra ti, sabe? Tipo assim, porra, vamos dar um exemplo assim também, toda essa história assim de anime, mangá, que essa foi uma coisa que mudou um pouco ao longo da minha vida, né? Mas ainda de modo geral tem gente que diminui bastante, ainda tem gente que não tipo assim, não se importa em falar mal, de colocar pra baixo, sabe? E daí, tipo, que nem eu falei, não tô falando das pessoas assim que estão zoando, fazendo uma piadinha. Tudo bem zoar, fazer uma piadinha, mas também não dá pra negar que no meio de tantas zoeiras e piadinhas, tem muita gente que deslegitima, sabe? Que faz de conta que aquilo ali que não é real, que quem gosta não deveria gostar, que não tem... Enfim, né? Então, basicamente, eu sei que eu não me enquadro nessas pessoas que eu tô fazendo essa crítica, porque já não é assim o jeito que o meu cérebro opera, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que vai ver qualquer coisa que eu sei que foi necessário esforço, foi necessário empenho, foi necessário dedicação, só aconteceu porque seres humanos se envolveram para criar, entendeu? E, né, e quando eu faço uma crítica a algum bagulho, eu sei que geralmente não é por causa dessas questões, sabe? É uma questão, assim, talvez, assim, um ponto de vista, assim, pragmático, ou no mínimo moral, ideológico, sabe? Nunca é um caráter, assim, de descredibilizar algo que foi feito por outra pessoa, que pode ter sido realmente não foi feito para me agradar, entendeu? Foi feito para agradar outras pessoas com outros gostos, com outras preferências, mas ainda assim foi feito com um trabalho, com um esforço, com uma dedicação, né? E daí, por isso que eu digo que o brasileiro fazendo isso, ele tem uma mania, uma cultura até de desvalorizar as pessoas na volta dele, sabe? Aquela de tu esquecer que as pessoas à tua volta fizeram as coisas acontecer, seja nas tarefas do dia a dia, sabe, quando alguém cozinha, quando alguém lava uma louça, quando alguém varre alguma coisa, mas até de uma função profissional, de um trabalho mesmo, sabe, tipo, 100% dos artistas brasileiros sabem que quer ser descredibilizado, sabe, porque... Tipo, no sentido, assim, falando de artistas, assim, independentes que nem eu, sabe? Seja o cara que é músico, pintor, tatuador também, desenhista de modo geral, escritor, que é o que eu faço, sabe? Todo mundo que trabalha com esse tipo de coisa sabe que a pessoa que vai ver aquele negócio pronto, ela vai fazer vários comentários que ela não tem completa ideia do que aconteceu até chegar aquilo lá na mão dela, entendeu? Ela vai, tipo, de modo simples, assim, é tipo eu que já escrevi, sei lá, agora no meu terceiro livro eu tô chegando a
1 milhão de palavras escritas, sabe? Cada um dos meus 2 primeiros livros já tiveram mais de 300 mil palavras, né? E o segundo acho que chegou quase 500 mil palavras. Então, tipo assim, tô fechando quase 1 milhão de palavras escritas, entendeu? E é o tipo de coisa que eu sei que elas não se escreveram sozinhas, sabe? Não foram 1 milhão de palavras que apareceram sozinhas, magicamente se materializaram, sabe? Pra cada uma dessas palavras existirem no meu livro, eu tive que criar um universo, eu tive que criar um contexto, eu tive que criar um cenário, eu tive que justificar para mim mesmo porque que seria de uma maneira ou de outra, e dentro do meu critério, dentro daquilo que eu queria atingir, eu sei que eu me esforcei e me empenhei para chegar até essas coisas que eu, tipo, esperava que atingisse aquilo que eu considerava digno, decente, ou pelo menos, no mínimo, com um valor de entretenimento para outras pessoas botarem os olhos, sabe? Então, é um negócio que conforme tu faz qualquer coisa que leva tempo, sabe? E daí pode transferir esse esforço, esse negócio pra qualquer outra área realmente, sabe? O esforço que tu faz no teu trabalho e ninguém tá olhando. Aquela velha história, ninguém sabe o que tu tá fazendo quando tá sozinho, entendeu? Então, justamente porque, na verdade, nós sabemos, entendeu? Tu que tá me ouvindo aqui, tu sabe que tu já passou por um monte de dificuldade que tu sente que as pessoas não te valorizaram. Então, por isso que eu falo, culturalmente, o brasileiro tem essa cultura. A gente tem a cultura de desvalorizar. A gente tem a cultura de falar, de agir como se nada que o outro tivesse feito, ele tenha qualquer mérito, sabe? É assim que o povo brasileiro age, de modo geral, uns com os outros. Então, por isso que eu tento, e sei que eu sou diferente, eu sei que eu tento validar jornada de pessoas que eu tenho em contato, sabe? Eu sei que, eu sabendo pelo que as pessoas passam, eu tendo noção da rotina deles, eu tento validar aquilo lá ao mesmo tempo que eu também gosto quando alguém tem noção de que tá sendo, tipo assim, uma jornada, uma batalha, uma construção para as coisas andarem em direção a qualquer lugar, sabe? Então é isso daí que eu acho que é outro ponto da sociedade brasileira que mostra que essa falsa imagem de super humildão que o brasileiro gosta de vestir, o grande grosso do brasileiro, na verdade não sustenta na prática, porque ao mesmo tempo que eles gostam dessa noção de que, eu gosto do cara que diz que não conseguiu nada por esforço, ele gosta de descredibilizar o esforço dos outros, entendeu? Justamente porque talvez esse cara não se sinta credibilizado, do jeito que ele se sente equivalente aos outros, vai fazer de conta que, tipo assim, não, se esse cara acha que ele merece alguma coisa, ele é um arrogante, sabe? Se esse cara que ele acha que ele merece alguma coisa, ele não é humilde, eu não gosto dele. Porque eu não mereço nada, então esse cara também não merece, ninguém merece porra nenhuma, entendeu? Então, é o tipo de coisa que, na minha opinião, a gente poderia até trabalhar pra mudar, sabe? Eu gosto de mudar, eu sei que eu gosto de... Sempre que eu tô vendo alguma coisa, eu sei que, olha, tudo que tu tá vendo na tua frente, cara, é o final, sabe? É a obra final. Quando tá vendo um filme, foi uma construção pra chegar aquele filme. Quando tá vendo um livro, quando tá ouvindo uma música e quando tá vendo um prato de comida na tua frente pra tu comer, sabe? Claro que pode ser tu que fez a tua comida também, mas aí tu sabe que foi tu que fez a tua comida, né? Esse que é o ponto. Então... Só que quando a gente simplesmente, peraí, se eu sei que todas as coisas que aconteceram comigo, que eu fiz alguma coisa, eu tive que fazer algo, tipo, realmente essas coisas não surgiram do nada, então por que eu não posso olhar para uma obra final feita por outra pessoa e entender, ou se eu não gosto daquilo lá, pelo menos eu respeito o fato de que para acontecer alguém fez alguma coisa, sabe? Alguém investiu alguma energia, algum esforço, questionar as intenções, sabe, questionar até a qualidade da obra, essas coisas também podem ser questionadas, sabe, é muito diferente, tudo isso que eu tô falando não é sobre, não fazer críticas, porra, eu fiz 31 análises de filme de terror e eu criticava pontos das obras que eu gostaria de modificar, mas eu nunca, cara, se vocês verem as 31 análises de filme de terror que eu fiz no mês passado, no outubro do ano passado, nenhum momento eu tô falando assim que, esses caras não são vagabundos, olha a porcaria de filme que eles fizeram. Tipo, até quando eu tô falando mal do filme, eu nunca ataco o pessoal da produção, sabe? Eu nunca venho com essas coisas assim, pelo menos não de forma legítima, sabe? Não de uma maneira assim que realmente quero ofender o pessoal que se esforçou pra criar um negócio, ou talvez nem tenha se esforçado tanto assim. Não, agora eu fui um pouco provocativo. Mas, entendeu? Esse que é o ponto, sabe? Uma coisa é tu não gostar, outra coisa é tu cagar pro trabalho dos outros, é tudo, né, fazer alguns comentários que eu não faria, dizer assim, isso não é, por isso que também quando aquela minha definição de arte, sabe, isso não é arte, sei lá, porra, eu não me sentiria confortável de falar pros outros o que é arte, assim como deve ter gente, alguns escritores mais elitistas que não consideram a minha obra arte, porque ela é fantasia sombria, entendeu, ela é literatura fantástica, tem magia e poderes mágicos, tem gente que vai olhar pra isso e vai esnobar, entendeu, eu sei que nenhuma das minhas opiniões nunca foi sustentado por essas lógicas, sabe? Então, eu tenho... A minha definição de humildade, cara, é justamente aquela que eu dei lá no começo, basicamente, sabe? Eu acho que
tu não ser humilde é basicamente tu achar que tu não tem nada pra aprender, que nada que os outros podem te falar vai ter alguma qualidade, e tu achar que simplesmente tu é o melhor de todos absolutamente. Mas agora, tu achar que tu tem uma competência, que tu tem um valor, cara, pra mim isso não tem nada de desumilde, sabe? É simplesmente tu... Porra, mas se eu tô fazendo, caralho, se eu tô me levantando, se eu tô indo atrás, se eu tô correndo atrás, e de vez em quando não é fácil, de vez em quando eu tento parar, de vez em quando eu quero não ter vontade de fazer as coisas, mas a vontade volta e eu persigo e eu continuo, e eu me empenho, eu me dedico, no meu caso, principalmente pra minha literatura, mas também agora pra fazer podcast também, tá ligado? Se eu tô gravando podcast hoje em dia, porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia continuar fazendo isso aqui, por nenhuma outra razão além dessa, sabe? Então... é o tipo de coisa que eu não vejo nada de errado as pessoas se darem um crédito que de vez em quando parece que nem os outros te dão, entendeu? Parece que ninguém reconhece aquilo que tu tá reconhecendo, então eu não vejo isso como defeito, eu não vejo isso como errado, sabe? Eu não vejo isso como condenável, e ao mesmo tempo também que eu não gosto dessa mania do brasileiro de reduzir o produto final só o que ele tá vendo ali. Então, o brasileiro não tem problema nenhum em usar certas ofensas, sabe? O brasileiro não critica, ele ofende. Essa é a diferença de várias coisas que eu tô falando aqui, entendeu? Críticas é um bagulho. Agora, ofensa, entendeu? Tipo de... enfim, vários exemplos de coisas que eu não preciso ficar falando, porque vocês sabem o tipo de coisa que vocês já ouviram, já leram no mundo. Vocês sabem o que é alguém que está ofendendo algum negócio e alguém que está fazendo uma crítica. São duas coisas bem distintas, duas coisas bem diferentes, entendeu? E eu acredito que no nosso país a gente tem um pessoal que não tem o menor, a menor empatia de se colocar do outro lado da história e entender que tudo que ele está vendo ali, entendeu? Para ter chegado até ali, rolou alguma dedicação, algum esforço, sabe? Alguém fez algo acontecer, senão eu não estaria nada aqui na minha frente para eu ver, para eu provar. Então, né, essa é outra coisa que eu acho que posso levantar, que eu observo, assim, em cultura de parte da nossa população, referente a esses temas, assim, de humildade. Eu super adoro a humildade, eu acho que ser humilde é necessário, gosto de pessoas humildes, tento ser humilde, entendeu? Mas agora, a minha definição de humildade não é exatamente aquela que eu vejo outras pessoas tendo, assim, né? E daí, pra concluir, eu acho que como eu não vou sair muito assim desse tema poderia trazer um outro assunto qualquer só pra finalizar, mas eu acho que eu posso só mencionar daí, por fim, o lance, assim, de todo esse negócio que eu falei de ter, né, uma manipulação opressora que estabelece crenças limitantes nas pessoas. Eu foquei muito na parte do Estado nesse programa, entendeu? Mas, basicamente, existem várias outras forças que exercem essa função na vida das pessoas, entendeu? As religiões podem fazer isso, e daí, mais uma vez... Quem já viu muitos programas aqui meus sabem que eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu não condeno a busca por uma vida religiosa, uma vida espiritual, entendeu? Mas agora, o que eu tô falando é que sim, eu identifico que várias doutrinas estabelecem suas crenças através de dogmas limitantes, sabe? Eles estabelecem coisas que, na minha opinião, contribuem para esse sentimento, assim, de diminuir a pessoa, de impedir essa pessoa de ser mais legítima, mais autêntica, de ter até uma liberdade. Por isso que a gente fala de algumas questões assim, quando vai falar essas questões, não dá pra falar assim, por exemplo, essa igualdade de gênero, sabe? Não dá pra negar que várias religiões, entendeu? Eu não vou dar nomes aos bois, entendeu? Simplesmente assim, quem conhece, quem pesquisa, quem sabe de história, quem sabe de modelos culturais, sabe que várias religiões oprimiram o gênero feminino com relação ao masculino, forçando as mulheres a ficar numa posição que hoje em dia muita mulher não aceita mais estar, entendeu? Que fazia parte da doutrina, cara. Não dá pra cegar pra essas coisas. Então como é que tu vai me dizer que isso não é uma manipulação? Não é uma coisa institucionalizada na forma religiosa pra, de alguma maneira, legitimar que a mulher ficasse abaixo do homem? E ainda tem vários lugares do mundo que funcionam com esse tipo de estrutura, entendeu? E tem vários lugares do mundo, tipo o Brasil incluso, que mesmo que não tenha uma lei que proíba de mulher fazer certas coisas, tem ensinamentos religiosos que tentam fazer com que a mulher aceite a ser submissa e não equivalente, sabe? Ao mesmo tempo que eu acredito que as religiões são, elas se adaptam, sabe? Ao mesmo tempo que o cristianismo de hoje em dia não é igual ao cristianismo de 2 anos atrás, ele não vai ser daqui a 2000 anos, entendeu? Então, sim, eu acredito que essas coisas vão transicionar. Acredito que já tem várias mulheres dentro de uma igreja que não aceitariam ouvir palavras que estão sendo pregadas com a intenção clara e deliberada de que ela tem que aguentar certas coisas por ser mulher, sabe? E eu acredito já que tem vários padres e pastores que têm os discursos deles, digamos assim, adequado ao fato de que hoje em dia as mulheres não vão aguentar certas afirmações sexistas e machistas que elas tolerariam no passado, né? Então, esse tipo de coisa também não dá pra negar.
A questão de opressão à sexualidade também já falei várias vezes abertamente, entendeu? Que várias vezes as instituições religiosas tentam determinar com quem que as pessoas podem transar, com quem que as pessoas podem casar, sabe? Todo esse tipo de coisa que também para mim é uma óbvia tática de manipulação. Eu não acho que é por acaso que tantas doutrinas religiosas estabelecem seus conceitos em questões como castidade e manter a pessoa fora das práticas sexuais, e daí não é uma religião ou outra, entendeu? Que nem eu falei, pesquisem, leiam, várias doutrinas ditas como espirituais ou religiosas tentam dizer que tipo de sexo pode ser praticado e que tipo de sexo não pode ser praticado, entendeu? E isso daí também é uma tática assim, de manipulação, de opressão, de controlar a pessoa, e que também, que, na minha opinião, uma pessoa que não tem a liberdade sexual, ela também é minada moralmente, sabe? Eu duvido muito que uma pessoa que tem desejos que ela não consegue lidar por qualquer questão que seja porque a cultura ou a religião diz que não, eu duvido que essa pessoa consiga ter a mesma estabilidade emocional, de autoestima, de convicção a respeito de quem ela é mesmo, que ela teria se ela tivesse essa liberdade sexual e se aceitasse como ela realmente quer e o que ela realmente busca, sabe? Então, né, instituições religiosas, para mim, tem algumas coisas assim, que dá para apontar que, né, e que daí, que nem eu disse, tem a ver com leis também, sabe? Tem lugares do mundo que a homossexualidade ainda é mais perseguida em questão de lei. Na Rússia, por exemplo, é um lugar que dá para usar como exemplo lá, que até onde eu sei, até hoje em dia, a homossexualidade ainda é criminalizada na Rússia, sabe? E eu sei que o Brasil não é o melhor lugar do mundo para ser LGBT, não é isso que eu tô falando, entendeu? Não é isso que eu tô falando mesmo, só que é só para apontar, entendeu? Que existem, assim, mecanismos, assim, que é utilizado por estados, por religiões, que, na minha opinião, isso daí é feito com uma intenção real, sabe? Foi projetado, talvez nem todo mundo que hoje em dia, vendo aquelas ideias, tenha noção disso, tá, né? Talvez tenha um padre que é ignorante ao fato de que o que ele tá falando é prejudicial para aqueles indivíduos enquanto ser humano, tá ligado? Mas agora, quando a doutrina foi estabelecida, ou pelo menos fortificada em certas coisas, sim, eu acredito que essas coisas foram pré-determinadas com a agenda específica de dominar as pessoas, sabe? De fazer com que as pessoas, isso daí, é o jeito que organizações de poder funcionam de várias formas, sabe? E eu já disse que eu acho que, até o presente momento, a maioria das civilizações humanas viveram com regimes de opressão, sabe? A maioria das civilizações humanas sempre eram assim. As poucas pessoas acima no poder estavam vivendo muito bem e controlando tudo com manipulação, com opressão, com mensagens, tanto opressão clara e arbitrária, dizendo assim, olha, se tu acreditar na religião que eu não acredito, eu te mato. Isso dentro do próprio império, sabe? Eu não tô nem falando de guerras de um povo contra outro, tô falando assim, eu sou o rei de uma região, sabe? Seja os impérios que existiram na África, os impérios que existiram na Europa, os impérios asiáticos, sabe? Eu sou o rei ou o imperador daquela região no momento, sabe? Seja na Síria, no Egito, na Grécia, na China, sabe? Eu sou o rei imperador naquele momento. Várias vezes as pessoas que se estabeleciam no topo daquela hierarquia, uma das primeiras coisas que eles faziam para mostrar que eles eram os dominantes, eles queriam manter aquela dominância firme, eles faziam perseguições religiosas, entendeu? A Grécia e a Roma, por exemplo, vários imperadores diferentes realizavam perseguições religiosas contra religiões variadas, sabe? Por exemplo, assim, o cristianismo, como exemplo, dá para ser usado como uma religião que, assim como já teve imperadores na Grécia e em Roma que perseguiam outras religiões em prol do cristianismo, já teve acontecido o contrário, sabe? São Jorge é um que dá para ser usado como exemplo. Ele é uma daquelas figuras que não tem provas genéticas da existência dele, mas tem relatos sobre um Jorge da Capadócia, uma região da Turquia que pertencia ao Império Romano quando ele estava vivo, né? E supostamente ele foi executado por um imperador que queria obrigar ele a renunciar ao amor dele a Cristo, né? E ele não renunciou, ele não cometeu essa heresia, mas ele foi morto por isso aí, por perseguição religiosa, entendeu? Então a perseguição religiosa era sempre assim um mecanismo claro de opressão, sabe? É simplesmente eu chegar na tua casa real, deliberadamente, amando do rei, do imperador, e perguntar qual religião tu acredita. Se tu não acreditar na religião que o rei tá permitindo, tu vai morrer, sabe? Então isso daí é a versão mais específica, mais explícita da opressão religiosa, e depois a gente foi passando por um longo processo assim, civilizatório, a gente chegou num mundo que tecnicamente, pelo menos aqui no Brasil, ninguém pode chegar na tua casa e te obrigar a seguir uma religião, mas de quando esses mecanismos de manipulação, de opressão, eles vão sofisticando, eles vão fazendo parte da sociedade através de outras maneiras, sabe, de outra forma de cercear as escolhas, as liberdades das pessoas e tudo mais. Mas, né,
acho que agora era isso daí, tá ligado? Que eu tinha pra falar sobre essa questão assim e tal. Não sei se tem mais alguma outra coisa, que esse assunto aqui não importa, acho que nunca vou terminar um programa que eu me dediquei a tentar falar sobre manipulação, eu vou chegar no final do programa e vou achar, não, eu falei tudo que eu queria falar. Simplesmente, que nem eu já disse várias vezes, é o tipo de coisa que eu vou ter sempre que trazer sobre pontos específicos, sobre cenários específicos, e mostrar como que eu acho que aquilo lá tá servindo pra uma coisa que outra, sabe? E agora que eu me lembrei que tinha toda uma outra parte do argumento de por que o brasileiro está acostumado a respeitar as coisas, que eu tava pensando também assim, na questão assim, de filmes antigos, obras antigas, sabe? Que eu vejo muito assim brasileiros quando comentam sobre obras antigas, eles falaram que o bagulho tá mal feito, que não sei o que lá. E tipo, uma coisa assim é reconhecer uma coisa como cafona, como brega. Eu realmente reconheço coisas antigas como brega e cafona, sabe? Eu não sou o tipo de cara que nem eu vejo outras pessoas sendo, que eles supervalorizam obras bem antigas, assim, décadas de 30, 40, 50, que pra mim é óbvio que ali tem uma carga muito grande de coisas que são bregas, sabe? Tanto na concepção artística e tudo mais, mas eu tenho toda a noção de que tem a ver com uma concepção estética da época e, né, aquela coisa de saber se localizar atualmente. Mas, tipo assim, o brasileiro eu vejo fazendo comentários, eu vejo, tipo assim, sou fã de filmes estilo Godzilla, Kaiju, sabe? E eu vejo comentários de vários brasileiros, assim, quando eu vou parar num vídeo, tem gente comentando algum bagulho desse tipo assim, sabe? E até pessoalmente, eu vi um monte de gente falando quando descobre que eu gosto dessas coisas, solta alguns comentários a respeito dessa questão, sabe? E tipo, pra vocês terem uma ideia, desde a primeira vez que saiu o filme do Godzilla, agora não tenho certeza na década de 50 ou 60, me falhou agora, acho que é 58, mas pode ter sido depois, né? Mas desde a primeira vez que apareceu um filme, né, naquele estilo e tudo mais, a reação japonesa era tipo assim, nunca foi assim, um cara numa roupa, justamente porque eles sabiam que, bom, se eu tô vendo um filme de um cara dentro de uma roupa, pra começar, existe uma roupa, confeccionar a roupa, tem alguém dentro da roupa, será que dá trabalho? Será que é um esforço? Sim, é um esforço gigantesco gravar um filme dentro de uma roupa. A velha questão assim das maquetes, sabe? Que era uma questão assim, porra, de adaptação, como é que tu vai fazer uma cidade pra ser destruída se tu não tem um monte de dinheiro pra fazer efeitos especiais que nem a gente faz hoje em dia, sabe? Tu construiu uma maquete com as mãos, sabe? E eu até hoje em dia, pra mim isso tem um grande apelo, sabe? Até quem me viu meus reviews de filmes de terror, tô falando bastante do Monkey Madness, né? Quem viu, eu sempre falei que pra mim efeitos especiais que não são CGI, sabe? Efeitos especiais práticos, sempre vão ser muito mais atraentes porque eu tenho a ideia de que, tipo assim, o esforço de alguém ter feito algo com a própria cabeça, com as próprias mãos e inventar uma técnica que funcione, e daí claro que tem qualidades diferentes, entendeu? Claro que tem efeitos especiais práticos muito, muito bem feitos e outros mal feitos, mas agora é simplesmente tu entender assim, pô, saber será que esse filme tinha bastante budget ou não, né? E tem críticas que são mais pertinentes a uma superprodução que não fez um bagulho bem feito do que uma pessoa que estava realmente sendo muito criativa e até à frente de seu tempo, sabe? Outro exemplo clássico é assim, o primeiro filme do King Kong, sabe? Que talvez algum dia eu faça uma análise só sobre ele, sabe? É normal que as pessoas dêem risada, o fato lá de ser que como é que... Só pensem como é que foi o processo de alguém realmente estar querendo pensar em fazer um filme sobre um gorila gigante, um macaco gigante na década de 20, tá ligado? Pô, só pro cara ter pensado assim, bom, como é que eu vou fazer outros seres humanos enxergar? E o fato de que colocavam um boneco na frente da câmera. Cara, eu super entendo que hoje em dia com a nossa tecnologia, não vou pedir pro ser humano olhe pra um filme que era gravado com stop motion e com cenas de filmagem, com técnicas de filmagem que só fazia sentido para aquele contexto histórico, não vou pedir pela pessoa olhe e ela sinta a mesma sensação que ela vê vendo um macaco em 3D super realista. Eu entendo que ela possa sentir brega e cafona, só que é uma coisa tu achar brega e cafona e fora de moda, outra coisa é tu dizer que é ruim, que é mal feito. Como assim ruim? Como assim mal feito? Baseado em que mal feito? Não tinha nenhum outro exemplo disso, entendeu? Sabe? O cinema sempre foi disso, sempre foi de gente tentando, como é que eu posso mostrar pra alguém uma coisa que tá aqui na minha cabeça, só que eu não tenho como fazer. Só que depois a gente chegou na parte da computação, que também é legal, que também é bonito, mas nem sempre, de vez em quando é meio chato também, de vez em quando é meio tosco, de vez em quando é meio repetitivo, de vez em quando, tipo, pra mim particularmente, quando eu sei que, tipo assim, o esforço criativo é muito menos, sabe? Não tem como tu me dizer. Gasta dinheiro e tudo mais, e o cara vai ter que programar lá a tela verde dele com os efeitos bem feitos. É uma arte em si só, fazer uma animação 3D bem feita, assim, pra te colocar num filme estilo Marvel, Star Wars e a porra que for. É uma arte em si só, também ter seu valor,
entendeu? Não vou desmerecer também um outro estilo de fazer, mas eu sou o tipo de pessoa que naturalmente, pela minha forma de pensar, minha forma de agir, sempre que eu tô vendo um filme que eu penso assim, caralho, mano, como é que deve ter sido o processo criativo por essa merda, sabe? Como é que o cara que tava lá assim, eu quero que aconteça assim e assado, aí nós vamos fazer isso, fazer aquilo, sabe? E o primeiro filme do King Kong, pra mim, ele é fascinante por toda essa questão, tá ligado? E não que eu vou dizer pra vocês, é um filme que eu olho e penso, nossa, ele tá me entretendo do começo ao fim, mas só por essas paradas, só pra eu estar paginando assim, cara, os takes que tu sabe que foi feito de uma maneira que tu pensa, mano, como é que o cara conseguia ter uma ideia de conseguir fazer uma pessoa, um ser humano real, de alguma maneira interagir com um macaco que a gente sabe que se tratava de um boneco, sabe? Então era toda uma técnica de filmagem, uns ângulos que deve ter sido assim, tipo, muito doido de ter participado da produção desse filme na década de 20, sabe? Quase 100 anos atrás de ter feito o filme do King Kong, muito antes do CGI, muito antes desses efeitos especiais que a gente se acostumou. Então, é o tipo de bagulho que eu vejo assim que... mais um ponto que eu acho que evidencia, sabe? Como o brasileiro é muito desacostumado a respeitar a jornada por trás dos processos, sabe? Tá acostumado a ver o produto final e emitir a reação dele, tipo assim, cara, espera um pouquinho, tipo, se tua reação inicial foi tipo assim, que horror, ai, como tá feio esse negócio, tá mal feito, tipo, tá, calma, primeiro tu vê, e tu tenta entender qual é o contexto, como que foi feito, como que foi criado, entendeu? Eu sei que eu tô exigindo uma maturação que nem muita gente tem por trás, mas, né, quem me viu aqui até o final já é uma pessoa que pelo menos tem mais, tipo, tem um gosto de ficar ouvindo coisas longas e refletir e pensar, e também gosta de compartilhar ideias com os outros, sabe? Deve ser uma pessoa bem específica que fica ouvindo todas essas baboseiras que eu falo. Então, né, realmente é um negócio de cultura, sabe? Não é um negócio que eu espero que vá mudar hoje, amanhã, nem até antes de eu morrer, sabe? Mas realmente espero que compartilhando, assim como eu quero que isso faça parte da minha vida, que eu quero que as pessoas valorizem tudo que acontece longe da visão delas, e eu quero respeitar a jornada de todo mundo que vive na minha volta e saber tudo que aconteceu longe de mim e tudo que o esforço e dedicação que rolou até as coisas acontecerem, sabe? Porque eu acho que vai ser melhor, acho que vai ser mais saudável, sabe? Acho que vai ser uma vida melhor pro povo brasileiro quando a gente se desacostumar. A primeira reação que a gente sentir sobre as coisas e cuspir sem entender muito o que a gente tá olhando, mas simplesmente, tá, isso aqui eu não gostei, vou falar que é mal, falar que é uma merda. Isso aqui eu gostei, vou elogiar muito. Não, te acalma, entenda. Tu pode fazer críticas de uma maneira, sabe, a famosa crítica construtiva, e de vez em quando não tem crítica construtiva nenhuma, só diz, olha, eu não gostei, mas tudo bem, tudo bem, essa é a única opinião que eu quero dar sobre isso, eu não gosto, tudo bem, entendeu? Vamos ficar só sobre isso, entendeu? E porque, né, mas, enfim, eu ia dizer que eu entendo que é um bagulho meio que assim, cabo de guerra, sabe, que eu sei como é que é também tu sentir assim, quando tu vê que muita gente critica tudo que tu gosta, de vez em quando tu começa a pegar e tu começa a agir assim de contra... Tipo, fazer aquilo lá pra contrabalancear, sabe? E eu me lembro que eu era mais assim na minha adolescência, entendeu? Por exemplo, na minha adolescência eu era mais de xingar as coisas espontaneamente e falar que as coisas eram uma bosta, as coisas eram uma merda. Mas eu também não posso fazer de conta que não era assim sobre tudo que eu gostava também, sabe? Tipo, eu me acostumei que todo mundo que descobria que eu gostava de luta livre, a reação das pessoas era me dar uma advertência, falar assim, porra, fracassado gostar de luta livre, tá ligado? Todo mundo que descobria que os meus gostos musicais era, porra, que porcaria de música de merda, música de louco. Daí todo mundo que descobriu o meu gosto pra jogo, isso assim, porra, tu não joga um futebol, tu joga esse jogo fral aí. Daí tipo, eu fiquei, caralho, mano, absolutamente tudo que eu gosto, os arrombados querem me aprovar ou desaprovar, sabe? Eu não posso gostar da música que eu quero gostar, do estilo de filme, de programa, sabe? Até esses bagulhos de Godzilla, que nem eu falei, porra, eu achava legal. Aí quando as pessoas estavam conversando, eu falava assim, vou falar que eu gosto de Godzilla. Aí eu descobri que as pessoas falavam assim, porra, Godzilla, tu é um fracassado. Eu disse, como assim, seu merda? Vai te fuder. Então, né? Mas é claro que eu amadureci, eu passei por um momento de revolta, que a minha reação, tipo assim, eu tinha essa aversão aos famosos normes, sabe? Justamente porque eu falei assim, mano, só porque as coisas que eu não gosto são nichadas, as pessoas querem falar como se os meus gostos fossem ruins, como se eu fosse menos inteligente, como se eu valesse menos, sabe? Como se eu fosse um ser humano inferior por causa da porra do meu gosto, sabe? E que nem eu disse, não é uma coisa que aconteceu um dia, foi uma construção, foi uma coisa que eu fui vendo que regularmente, constantemente, as pessoas, sempre que uma nova pessoa descobria que eu gostasse de um negócio que pra mim era natural, do meu ponto de vista era legal, era entretenimento de qualidade, as pessoas, quase sempre, a reação inicial delas era desaprovar, era tipo assim, ficar tipo assim, porra, não é um gosto legítimo, tu não pode gostar disso, sabe? É que nem gastar dinheiro com card game, sabe? Porra, a quantidade de gente que descobre que eu já gastei dinheiro com cartas assim, estilo Magic, e olhar como se fosse ser humano inferior, tu fica assim, caralho, eu tô julgando com o que tu gasta teu dinheiro, tá ligado? Eu tô reclamando com as porcarias que tu compra ou deixa de comprar, sabe?
E daí tu vê que é isso aí, daí eu acredito que também tem essa questão dos dois lados, sabe? Acredito que várias vezes o brasileiro se acostumou a despejar opiniões ruins, porque ele se acostumou a ouvir opiniões ruins também, tá ligado? Mas, né, a raiva é só uma parte da maturação social. Acredito que acontecem muitas coisas que justificam a gente sentir raiva, revolta, de proporções diferentes, de intensidades diferentes, motivos diferentes, entendeu? Né? Basicamente aqui não tem como eu fazer uma envelopagem que englobe todas as possibilidades, mas basicamente o que eu quero dizer é que a raiva vai ser uma etapa e depois o normal, o natural, é que o sentimento vá sendo digerido e tu aprenda que, né, essas reações mais passionais e mais imediatas que as pessoas têm não costumam ser as melhores reações que... E basicamente era isso. Agora misturei um monte de assunto, um monte de brisa, um monte de filosofia. Acho que é sinal que tá na hora de eu acabar. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.